Ellie Grego e Patrick foram um casal ideal durante os primeiros anos de casamento. Eles construíram uma vida juntos, cheia de sonhos e planos. E seu amor parecia inquebrável. A confiança de Lee em seu marido era absoluta. Eles estavam casados há 5 anos e, embora ainda não tivessem filhos, ela acreditava que todo o resto estava resolvido. As comemorações de aniversário eram uma tradição para eles. E este ano Ellie Grego preparou algo especial, esperando uma surpresa do marido, que finalmente havia sido promovido a diretor da filial da empresa familiar em Vancouver. Ela estava animada com a ocasião, esperando que o amor deles fosse renovado naquela noite. Mas essa esperança seria frustrada por algo que Ellie Grego nunca imaginou. Desde que Patrick assumiu como diretor, sua atitude mudou. Em vez de ser o homem atencioso e cuidadoso que ela conhecia, ele começou a ser distante, frio e evasivo. Patrick, que antes era dedicado à família, começou a chegar tarde do trabalho, às vezes só retornando tarde da noite. Ellie Grego estava preocupado, mas a princípio pensou que era apenas a pressão do novo cargo que o estava mudando. Certa noite, enquanto preparava o jantar para comemorar seu aniversário, Ellie Grego sentiu uma sensação estranha quando Patrick chegou em casa. Suas roupas estavam amassadas, e o cheiro de perfume feminino enchia suas narinas. Patrick não estava bêbado, mas sua atitude parecia mais indiferente do que nunca. Quando Ellie Grego o confrontou com suas suspeitas, ele simplesmente olhou para ela com desprezo e não disse uma palavra. Isso foi o suficiente para Ellie Grego perceber que algo muito ruim estava acontecendo. Nas semanas seguintes, Ellie Grego começou a encontrar mais pistas que confirmavam suas piores suspeitas. Patrick estava tendo um caso com Kiara, uma colega jovem e atraente. À medida que as pistas se acumulavam, Ellie Grego não conseguia acreditar no que estava vendo. O relacionamento que ela construiu com Patrick, a vida que eles compartilhavam, estava sendo destruído pela mais cruel traição. No entanto, foi somente uma noite, quando Patrick chegou em casa completamente despreocupado e disse com desdém que não precisava mais dela, que ela decidiu confrontá-lo de uma vez por todas. Com imensa dor, Ellie Grego confrontou o marido, exigindo uma explicação para seu comportamento. Patrick não apenas a desprezou, mas também revelou sua verdadeira face. Ele estava usando o amor e a confiança dela para obter controle total dos negócios da família. Durante meses, ele comprou ações dos pequenos acionistas da empresa e manipulou decisões para tirar o controle deles. Implacavelmente, ele disse a Ellie Grego que o relacionamento deles não passava de uma ferramenta para atingir suas ambições. O que você esperava, Ellie Grego? Ele disse arrogantemente, você e sua família, sempre pensando que dinheiro é tudo. Todo esse tempo, vocês serviram como um trampolim para os meus próprios interesses. Vocês não são nada mais do que um meio para um fim. Ellie Grego se sentiu devastada. A pessoa que ela amava, aquela em quem ela confiava completamente, mentiu para ela todo esse tempo. Ela lhe deu sua confiança, seu amor e sua parte da empresa sem saber que ele só a via como um peão em seu jogo. Depois de ouvir essas palavras cruéis, Ellie Grego caiu no chão, chorando amargamente, enquanto Patrick apenas a observava da porta. Decepção e dor a afogavam. Mas também algo mais. Algo que ela nunca havia sentido antes. Raiva. Uma raiva feroz nascida de sua impotência e da maior traição que ele poderia ter imaginado. Sua família, que testemunhou a transformação de Patrick, logo percebeu a verdade. O pai de Ellie Grego, um homem astuto, começou a investigar por conta própria. Não demorou muito para que eles descobrissem a verdade por trás dos planos de Patrick. Sua ambição de controlar a empresa estava destruindo não apenas Ellie Grego, mas toda a família também. Secretamente, seu pai e seu irmão, James, começaram a reunir evidências dos delitos de Patrick na empresa. Desde o mau uso de fundos até seus negócios ilegais com outros sócios. Estava tudo lá, e eles estavam determinados a fazer Patrick pagar pelo que tinha feito. O plano de vingança começou a tomar forma. James, com a ajuda de seu pai, preparou-se para expor tudo o que Patrick havia feito às autoridades e aos outros acionistas da empresa. Enquanto isso, Patrick, confiante de que havia conquistado o controle total, começou a fazer movimentos cada vez mais arrogantes. Sem saber o que sua família estava planejando, ele seguiu em frente com seu plano, acreditando que tudo estava sob seu controle. Mas ele estava errado. Certa tarde, quando Patrick voltava para casa após mais um longo dia de trabalho, ele encontrou um pacote inesperado em sua mesa. Era uma carta, junto com uma série de documentos e fotos que demonstravam seu envolvimento em ações fraudulentas dentro da empresa. Seu rosto empalideceu quando ele viu os documentos que havia usado para enganar Ellie Grego e sua família. Naquele momento, Patrick percebeu que seu mundo estava desmoronando ao seu redor. Era apenas uma questão de tempo até que tudo viesse à tona. Com as evidências em mãos, o pai de Ellie Grego e James apresentou uma queixa formal contra Patrick às autoridades. No dia seguinte,
Uma equipe de policiais invadiu o escritório de Patrick e o prendeu por fraude, peculato e outras atividades ilegais. A humilhação foi total. Patrick nunca imaginou que as mentiras que ele havia tão cuidadosamente criado teriam um efeito devastador. Ellie Grego, embora devastada pela traição, sentiu uma estranha sensação de libertação ao ver tudo cair sobre Patrick. Durante semanas, ela ficou atolada em tristeza. Mas ao vê-lo receber o castigo que merecia, algo dentro dela mudou. Ela não era mais a mulher que confiava cegamente nele, ela se tornou uma mulher mais forte, capaz de enfrentar sua dor e lutar por seu futuro. Com o tempo, a família de Ellie Grego recuperou o controle da empresa. E Patrick, após ser condenado por seus crimes, perdeu tudo o que tentou roubar. Enquanto enfrentava as consequências de suas ações, Ellie Grego começou a reconstruir sua vida. Ela não apenas conquistou justiça, mas também aprendeu a se proteger de pessoas como Patrick, que se aproveitam da gentileza dos outros. Ellie Grego nunca esqueceu o que aconteceu. Mas com o tempo, ela aprendeu a perdoar. Sua vida seguiu em frente e, embora as cicatrizes do passado permanecessem, seu coração ficou mais forte. O que começou como amor cego e confiança absoluta terminou como uma lição de autodescoberta e força. Esse foi o preço que ela teve que pagar para se tornar a mulher que ele nunca suportou. E embora seu coração ainda estivesse partido, ela também estava se curando, aprendendo a se amar acima de tudo. Depois que Patrick foi preso e a verdade veio à tona, a vida de Ellie Grego tomou um rumo drástico. Embora estivesse aliviada por seu sofrimento e as mentiras que viveu finalmente terem sido expostas, ela não conseguiu evitar sentir uma mistura de emoções. Raiva, tristeza e vergonha se entrelaçam em seu coração, mas também uma estranha sensação de poder. Ela passou anos sendo a esposa devotada, a mulher que confiava cegamente em seu marido. Mas agora, diante da maior traição de sua vida, Ellie Grego entendeu que nunca havia sido tão forte quanto naquele momento. A notícia da prisão de Patrick se espalhou rapidamente, tanto em seu círculo social quanto na mídia. As vozes daqueles que antes o elogiavam como um homem bem-sucedido, inteligente e carismático agora se transformaram em murmúrios de desprezo e desdém. A família de Ellie Grego, que ficou em silêncio por tanto tempo, finalmente se sentiu aliviada. Anos de desconfiança e preocupação foram validados, garantido que Patrick não pudesse mais manipular ou enganar ninguém. Embora Patrick tenha tentado se defender no julgamento, seu comportamento arrogante e suas mentiras acabaram o derrubando. Documentos falsos, evidências de sua corrupção e depoimentos daqueles que testemunharam sua desonestidade foram apresentados ao tribunal. Estava claro que ele havia traído não apenas Ellie Grego, mas também todos que confiavam nele. Em cada audiência, Ellie Grego sentia que um capítulo sombrio de sua vida estava se fechando. Mas também entendia que esse processo legal não era apenas sobre ele, mas sobre ela e seu direito de se curar. Durante semanas, Ellie Grego ficou imerso em um turbilhão de processos legais, reuniões com advogados e pressão constante da mídia. Entretanto, algo dentro dela começou a mudar. O peso da traição, embora doloroso, começou a se transformar em uma força que a impulsionava adiante. Seus pais, sempre tão sábios e protetores, a apoiaram incondicionalmente, e seu irmão James foi seu maior aliado, trabalhando lado a lado com ela para garantir que Patrick pagasse pelo que havia feito. Mas Ellie Grego sabia que o verdadeiro trabalho ainda estava por vir, ela precisava reconstruir sua vida. Depois de anos vivendo na sombra de Patrick, era hora de retomar o controle. Um dia, enquanto caminhava pelo parque perto de sua casa, Ellie Grego parou em frente a uma livraria. Sem pensar duas vezes, ele entrou. O cheiro de papel, de tinta fresca, encheu-a de nostalgia e, ao mesmo tempo, de algo mais, esperança. Foi lá, entre as prateleiras, que ele viu um anúncio de um curso de liderança e empreendedorismo. Sem hesitar, ele se inscreveu. Ela precisava de algo para si mesma. Algo que fosse só dela. Algo que ela pudesse reconstruir sem os vestígios do seu passado. Nos meses seguintes, Ellie Grego começou a se redescobrir. Ele começou a frequentar conferências e a ler livros sobre como superar crises e como construir uma vida plena. Ao longo desse processo, ela percebeu que havia passado anos sacrificando seus próprios sonhos, focando apenas em seu relacionamento e nas necessidades de Patrick. O poder que ele havia deixado escapar por tanto tempo agora o recuperava com força total. Seu primeiro grande passo foi começar a tomar decisões profissionais que não dependessem de mais ninguém. Ela começou a investir em seu próprio futuro, com a ajuda de especialistas que a ensinaram a administrar suas finanças e criar um portfólio de investimentos que finalmente lhe daria a independência que ela sempre quis. No início, foi um processo lento, cheio de dúvidas e incertezas. Mas Ellie Grego não era mais a mulher que um dia fora. Ela não era mais a esposa que ficava sentada passivamente esperando o amor do marido. Agora ela era uma mulher que assumia o controle, que lutava pelos seus próprios sonhos e que se sentia capaz de qualquer coisa. O que mais surpreendeu Ellie Grego
No entanto, foi o poder da redenção pessoal. Quanto mais ele crescia em sua carreira e vida, mais ele sentia que estava se livrando da pessoa que Patrick tentou destruir. Autoconfiança, força emocional e clareza de propósito começaram a florescer. Eu não via mais a vida através das lentes da dor e da humilhação. Ela passou por uma transformação interna e agora via o mundo com novos olhos. Patrick, por sua vez, enfrentou as consequências de suas ações. O julgamento continuou e, depois de vários meses, ele foi condenado a vários anos de prisão por fraude e peculato. Embora a sentença tenha sido um alívio para Ellie Grego, ela sabia que a verdadeira justiça era o que ela havia conquistado dentro de si. Ela não precisava mais da aprovação de ninguém para se sentir completa. Ela não dependia mais da validação de um homem que a usava como ferramenta para atingir seus próprios objetivos. Enquanto Patrick pagava por seus crimes, Ellie Grego começou a redefinir o que sucesso significava para ela. Ela não era mais a mulher que vivia na sombra de um homem ambicioso. Agora, ela era a mulher que liderava seu próprio destino. A força que ela adquiriu através do sofrimento a tornou imparável, capaz de enfrentar qualquer adversidade que a vida colocasse em seu caminho. Finalmente, quando o julgamento terminou e Patrick foi levado para a prisão, Ellie Grego se sentiu em paz. Embora seu casamento tivesse sido destruído e as ilusões que ela tinha sobre ele tivessem desmoronado, ela agora estava livre, livre de culpa, livre de traição e, acima de tudo, livre da sombra de alguém que tentou roubar sua vida. A história de Lee não era apenas a de uma mulher que foi traída, mas a de uma mulher que assumiu o controle de sua vida, que aprendeu a amar a si mesma e que renasceu como uma fênix das cinzas. A traição de Patrick não a destruiu, tornou-a mais forte, mais sábia e mais determinada a viver uma vida autêntica e com propósito. E no final, Ellie Grego entendeu que às vezes perder tudo era a única maneira de encontrar o que realmente importa, você mesmo. Enquanto Ellie Grego navegava em seu processo de cura e jornada de autodescoberta, o peso da traição de Patrick permaneceu como uma sombra sobre sua vida, mas também como uma força motriz que a manteve em movimento. Contudo, nem tudo foi resolvido imediatamente. Embora se sentisse mais forte a cada dia, as cicatrizes da decepção ainda marcavam sua alma, e as sombras do passado às vezes se infiltravam em seus pensamentos. Entretanto, algo mudou para sempre. Lee não era mais a mulher submissa que se contentava com a vida que outra pessoa havia construído para ela. Agora, ele estava no controle de seu destino. Patrick, por sua vez, continuou sua luta nos tribunais. Sua personalidade exemplar, sua imagem de homem bem-sucedido e admirável, estava começando a ruir aos olhos do público. Era uma máscara cuidadosamente construída ao longo dos anos. Uma fachada que ele usou para enganar Ellie Grego, seus colegas e sua própria família. As decepções e traições que ele havia cometido começaram a vir à tona de forma imparável. E a justiça finalmente estava seguindo seu curso. Entretanto, enquanto tudo isso acontecia, Ellie Grego estava focada em sua própria jornada. No que ela havia perdido e, mais importante, no que ela agora poderia ganhar. Uma tarde, após receber a notícia de que Patrick finalmente havia sido preso, Ellie Grego decidiu que era hora de começar um novo capítulo em sua vida. Ela não seria mais uma vítima. Passei muito tempo esperando que as coisas mudassem sozinhas. Era hora de fazer mudanças radicais. Assumir o controle e resgatar o que era dela por direito, sua felicidade, sua paz interior e, mais importante, sua autonomia. Naquele mesmo dia, após uma longa conversa com seu irmão James e seus pais, Ellie Grego decidiu tomar uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele ligou para seu advogado e iniciou o processo de recuperação de sua parte nos negócios da família. Embora não tenha sido fácil e tenha exigido mais esforço do que ela esperava, Ellie Grego entendeu que era necessário. Não era apenas um passo em direção à liberdade financeira, mas também em direção à verdadeira independência emocional. O processo de recuperação das ações não foi rápido nem fácil. Patrick, em sua tentativa de manter o controle, colocou obstáculos no caminho, e seu comportamento ainda parecia manipulador e arrogante. O que Patrick não esperava, no entanto, era a determinação de Ellie Grego. Apesar da intimidação do ex-marido e das tentativas de desacreditá-la, ela se manteve firme e lutou com tudo o que tinha. Ele não estava apenas lutando para reaver sua parte da empresa, ela estava lutando para recuperar sua vida. Para devolver seu senso de pertencimento e a sensação de que não era mais uma mulher dominada pelo egoísmo de um homem. Ao longo do caminho, Ellie Grego encontrou uma rede de apoio incrível: sua família, seus amigos mais próximos e as novas pessoas que conheceu por meio de seus estudos de liderança e empreendedorismo. Essa rede de apoio a manteve em movimento. Apesar dos desafios e momentos de dúvida, a vida não era apenas sobre superar o que aconteceu com Patrick, também foi uma oportunidade de criar algo completamente novo. Algo que fosse exclusivamente dele. É o mais importante. Ellie Grego começou a ver o mundo com uma nova perspectiva.
Ele não temia mais o futuro ou o que ele poderia reservar. Seu poder pessoal havia-se multiplicado. E a sensação de liberdade que ele buscava há anos estava ao seu alcance. Mas, com o passar dos dias, Ellie Grego percebeu algo importante. Ela não guardava mais ressentimento de Patrick. Embora a dor da traição ainda persistisse em seu coração, ela aprendeu a deixar ir. Eu não precisava mais viver com esse fardo. Em vez de carregar o fardo da raiva, Ellie Grego escolheu deixá-lo ir. Ela decidiu perdoar, não porque Patrick merecesse, mas porque ela mesma merecia paz interior. À medida que avançava na vida, Ellie Grego percebeu que o processo de recuperação era mais do que apenas superar a traição do marido. A verdadeira cura veio quando ela começou a entender seu próprio valor. Quando parou de buscar validação externa e, pela primeira vez, começou a confiar em sua própria voz e intuição. Com o tempo, ela começou a tomar decisões mais informadas, com maior autoconsciência e uma clareza de espírito que nunca teve antes. Durante esse processo, Ellie Grego também decidiu se reconectar com sua paixão pela educação e autoajuda. Ele começou a dar palestras sobre como superar a dor emocional e como encontrar a força interior para enfrentar os momentos mais difíceis. Toda vez que ela subia no palco, ela sentia uma conexão profunda com as pessoas que a ouviam. Ela sabia que sua mensagem tinha o poder de curar, porque ela mesma havia testemunhado o que era possível quando alguém decidia assumir o controle de sua vida. No final, enquanto observava Patrick afundar em seu próprio fracasso, tendo sua vida e carreira destruídas por suas más escolhas, Ellie Grego entendeu que a verdadeira vingança não está em destruir os outros, mas em reconstruir a si mesmo. Ao seguir seu caminho, ao retomar o controle de sua vida, ela ganhou algo muito mais valioso do que qualquer vingança. Ela ganhou sua liberdade, sua paz e sua dignidade. Ellie Grego, a mulher que antes havia sido traída, transformada pela dor, agora se erguia com uma força inigualável. Ela havia deixado a versão mais fraca de si mesma para trás e agora se via no espelho como a mulher que sempre sonhou ser, independente, empoderada e, o mais importante, em paz consigo mesma. E essa, ele pensou, foi a maior vitória que ele poderia alcançar. O que Lee aprendeu ao longo de sua jornada foi que às vezes os momentos mais sombrios podem ser os mais reveladores. A traição de Patrick a destruiu. Sim, mas também a tornou mais forte. E nessa força ela encontrou a chave para se tornar a mulher que ela nunca imaginou ser. Mas que, no final, ela sempre foi. A revelação da verdade atingiu Ellie Grego de uma forma que ele nunca havia previsto. Sua família, especialmente seu irmão James, observava silenciosamente a distância crescente entre ela e Patrick. O que mais os preocupava era a situação da empresa, que sempre fora o pilar da família. Mas agora estava nas mãos de um homem disposto a fazer qualquer coisa para garantir que tudo estivesse sob seu controle. Após meses de investigação e trabalho de campo, James conseguiu reunir evidências irrefutáveis das atividades corruptas de Patrick. Ele manipulou não apenas Ellie Grego, mas também vários acionistas minoritários da empresa, comprando secretamente suas participações para garantir que a maioria das ações ficasse sob seu controle. Era uma estratégia inteligente, mas agora estava prestes a fracassar. Ellie Grego não suspeitava de nada. Confiando completamente no marido, ela pensou que estava fazendo a coisa certa, abrindo mão do controle de suas ações para que ele pudesse liderar a empresa como novo CEO. Mas o que ela não sabia era que ele a havia traído não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. A dolorosa verdade foi revelada a ele por meio de um e-mail anônimo, que continha detalhes sobre as compras fraudulentas de ações e negócios ilegais que Patrick havia orquestrado em seu nome. O peso de tudo o que ela havia passado começou a esmagá-la. Mas também lhe deu clareza. Patrick não só a deixou para trás emocionalmente, mas também levou consigo o que lhe pertencia, o legado que sua família havia construído por gerações. Quando Ellie Grego mostrou ao pai os documentos que havia recebido, a resposta dele foi firme e direta: vamos tomar medidas legais. Não permitiremos que este homem destrua aquilo pelo qual trabalhamos a vida toda. Disse ele a ela. A decisão foi tomada. Ellie Grego não ia deixar Patrick escapar dessa. A dor da traição não era apenas pessoal, mas agora se tornou uma batalha por justiça e pelo legado de sua família. Com a ajuda de James e seu pai, Ellie Grego começou a preparar um plano para recuperar o que lhe pertencia. Eles sabiam que não seria fácil, que Patrick era um homem astuto e não desistiria sem lutar. Mas eles também sabiam que tinham a vantagem da verdade ao seu lado. E isso era algo que nenhum jogo financeiro fraudulento ou fachada de homem bem-sucedido conseguiria esconder por muito tempo. O primeiro passo foi reunir evidências convincentes das transações fraudulentas de Patrick. Seu pai, um especialista em negócios, contratou uma equipe de advogados e especialistas financeiros que rapidamente detectaram irregularidades nos registros da empresa. Patrick usou fundos da empresa para comprar as ações e o fez sem o consentimento dos outros sócios, incluindo Ellie Grego e sua família. Mas o que mais surpreendeu Lee foi como Patrick conseguiu esconder seus rastros.
Ele havia manipulado vários funcionários importantes da empresa, que agora se sentiam culpados por terem feito parte daquele engano. Mas o mais importante para Lee foi o momento em que ela percebeu que não estava sozinha. Sua família estava ao seu lado. E não apenas isso, mas eles tinham a mesma determinação que ela de lutar pelo que era certo. Seu irmão James, que sempre o apoiou, agora se tornou o líder da operação. Ele tinha o conhecimento e a astúcia para desafiar Patrick em seu próprio jogo. E não deixaria sua irmã perder o que era dela por direito. A estratégia que eles elaboraram era clara. Primeiro, eles exporiam a verdade ao conselho de administração da empresa. James decidiu contatar os associados mais influentes, aqueles que ainda não sabiam das fraudes de Patrick, e mostrou a eles os documentos que confirmavam tudo o que estava acontecendo secretamente. Quando a verdade veio à tona, Patrick começou a se sentir encurralado. Ameaças e mentiras não funcionavam mais. E pessoas que antes eram suas aliadas começaram a se afastar dele. O segundo passo foi abrir um processo contra Patrick por fraude e abuso de poder. Ellie Grego estava determinada a recuperar não apenas as ações que lhe pertenciam, mas também sua dignidade. Ela não era mais a mulher que esperava que Patrick a tratasse bem, nem a mulher que confiara em um homem que a manipulou por tanto tempo. Agora, ele se encontrava lutando por seu futuro e pelo futuro de sua família. Com o passar das semanas, o escândalo que Patrick tentou esconder começou a vir à tona, e a mídia rapidamente divulgou a história. A imagem do homem bem-sucedido e respeitado começou a ruir diante dos olhos de todos. E o que parecia ser uma brilhante carreira empresarial terminou em uma queda retumbante. As pessoas não viam mais Patrick como um modelo, mas como um homem que havia destruído não apenas seu próprio casamento, mas também a confiança e o respeito de todos que o conheceram. Finalmente, após meses de batalhas legais e pressão constante, Patrick foi forçado a pagar pelas ações que tomou e enfrentar as consequências de suas ações. A justiça prevaleceu, e Ellie Grego conseguiu o que parecia impossível. Mas além de vencer uma batalha judicial, o que mais importava era que ele havia recuperado sua própria vida. Sua própria dignidade. Ellie Grego sabia que este capítulo de sua vida não era apenas um fim, mas também um novo começo. Ela aprendeu que a verdadeira força não vem do que os outros pensam dela, ou do que ela tem ou não tem. A força de Lee vinha de dentro, da sua capacidade de se levantar após cada queda e continuar lutando pelo que merecia. Os negócios da família estavam de volta às mãos daqueles que realmente os valorizavam e, embora as cicatrizes da traição continuassem fazendo parte de sua história, Ellie Grego não era mais uma mulher destruída. Ela era uma mulher renovada, que encontrou na dor a motivação para se tornar algo muito maior do que jamais imaginou. A fase final do plano para derrotar Patrick havia começado, e a família Lee estava determinada a não deixar nenhuma ponta solta. Com o caso de fraude e abuso de poder já registrado, Ellie Grego se preparava para um confronto final com o marido, que agora se via encurralado pelas evidências de sua mentira. O que mais surpreendeu Lee foi como ela conseguiu viver por tanto tempo sob a falsa ilusão de que seu casamento era perfeito. Tudo não passava de uma fachada. Uma mentira cuidadosamente tecida por Patrick, enquanto ele manipulava cada aspecto da vida dela e da empresa. O julgamento começou a ganhar velocidade, à medida que as evidências contra ele aumentavam. Patrick se sentia cada vez mais isolado. Nos primeiros dias após tudo ser revelado, ele tentou usar sua influência para desacreditar Ellie Grego, mas logo percebeu que os laços que ele havia criado para garantir que ninguém pudesse desafiá-lo estavam se desintegrando um por um. Cada vez mais pessoas ao seu redor se distanciaram dele, e os sócios da empresa, que inicialmente estavam hesitantes, começaram a ficar do seu lado. O que parecia uma vitória fácil para ele, transformou-se em seu pior pesadelo. Enquanto isso, Ellie Grego e sua família aproveitaram a oportunidade para se preparar para o próximo passo. Eles sabiam que somente a divulgação pública completa da fraude e manipulação de Patrick traria justiça. James, com sua astúcia e conexões, começou a trabalhar em estreita colaboração com a mídia, que concordou em cobrir o caso como uma história de interesse público. Um homem que conseguiu chegar ao topo usando mentiras e traição era o tipo de história que chamava a atenção. Ellie Grego não queria que sua vida se tornasse um espetáculo público, mas entendia que era necessário restaurar sua dignidade e a reputação de sua família. O clímax veio em uma tarde ensolarada, quando, durante uma entrevista coletiva convocada pela família, Ellie Grego, acompanhada de James e seu pai, revelou toda a verdade sobre Patrick. A mídia estava presente em massa, e as câmaras registraram cada palavra, cada gesto de desconfiança e traição. Ellie Grego estava visivelmente nervoso, mas também determinado. Ele sabia que, ao falar abertamente, não estava mais apenas protegendo seu passado, mas também garantindo o futuro de sua família. Não estou aqui hoje para me vingar. Embora eu admita que, no fundo, estou profundamente magoado com o que aconteceu. Começou Ellie Grego, olhando diretamente para a multidão.
Estou aqui para retomar o que é meu por direito. Estou aqui para que todos saibam quem Patrick realmente é, o homem que me prometeu amor eterno. Mas que destruiu tudo o que construímos juntos. Este não é apenas um caso de infidelidade, mas de corrupção corporativa e quebra de confiança. A verdade está diante de vocês agora. E não tenho medo de enfrentá-la. James, que estava ao lado dela, também falou. Patrick achou que poderia manipular minha irmã. Que poderia tomar o que não lhe pertencia. Mas o que ele não sabia é que a família sempre será mais próxima do que as mentiras que ele inventa. Aqui estão as evidências. E não há como ele se esconder atrás delas. As palavras de Ellie Grego ressoaram nos corações dos presentes e, logo depois, as evidências que James e seu pai haviam reunido foram apresentadas ao público. Patrick, que havia sido chamado à coletiva de imprensa para dar sua versão, tentou-se defender, mas seu rosto se desfez enquanto ele via seu mundo desmoronar diante dos olhos de todos. Ele sabia que, embora pudesse enganar algumas pessoas, a verdade já estava fora de seu alcance. Fraudes, compras ilegais de ações e abuso de poder estavam agora expostos. E não havia como ele recuperar a confiança do público. O que se seguiu foi uma série de processos judiciais. Processos que levaram Patrick a enfrentar acusações muito mais sérias do que ele havia previsto. Ele foi acusado não apenas de fraude, mas também de manipulação, roubo e peculato. A empresa que foi sua por um tempo não era mais sua. Ellie Grego, com a ajuda de sua família e dos advogados que havia contratado, conseguiu que Patrick fosse imediatamente removido de seu cargo de CEO. Sua queda foi tão rápida quanto sua ascensão. E não demorou muito para que os ativos da empresa fossem devolvidos ao seu local original. Mas o que mais importava para Lee não era a vitória financeira, mas a libertação pessoal que ela sentia ao ver Patrick cair. O fardo emocional que ela carregou por tanto tempo começou a desaparecer e, embora as feridas da traição não desaparecessem imediatamente, Ellie Grego sentiu que havia recuperado o controle de sua vida. Patrick, em desespero, tentou entrar em contato com Ellie Grego, pedindo uma última chance de explicar o que havia feito, de justificar suas ações. Mas ela, de cabeça erguida, não hesitou em rejeitá-lo. Nunca houve um nós. O que aconteceu foi uma mentira. E agora é hora de cada um seguir seu caminho. Ele disse a ela, desligando o telefone sem remorso. Com o tempo, a empresa foi reestruturada e recuperou sua estabilidade. Ellie Grego assumiu o controle parcial, ajudada por James e seu pai, que a apoiaram em cada passo do caminho. O negócio da família prosperou novamente sob uma liderança honesta e transparente. E o que parecia um futuro em ruínas tornou-se um novo começo para Ellie Grego. O julgamento e a exposição pública de Patrick também levaram à sua condenação no tribunal. Ele foi condenado a vários anos de prisão por seus crimes. E seu nome ficará para sempre gravado na história empresarial como um exemplo do que a ganância e a traição podem fazer a uma pessoa. Ellie Grego, por sua vez, aprendeu que não importa quão profundas sejam as feridas, sempre há um caminho para a cura. Sua família era seu refúgio. E a força que ela encontrou em sua dor a tornou uma mulher mais forte e determinada. Os dias seguintes à vitória no tribunal foram tranquilos. Mas Ellie Grego sabia que tinha feito a coisa certa. A traição foi amarga, mas as lições aprendidas ao superar esse obstáculo foram inestimáveis. Agora, mais do que nunca, Ellie Grego entendeu que o verdadeiro poder está na capacidade de se levantar após uma queda e continuar. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. O processo de cura para Lee não foi fácil. Mas aos poucos ela começou a retomar o controle de sua vida. Os dias se passaram e, embora as cicatrizes da traição permanecessem, sua coragem e determinação cresciam a cada passo que ela dava. Embora Patrick tenha sido preso e condenado, o fardo emocional que ela carregava não desapareceu imediatamente. Lembranças de seu casamento, promessas quebradas, momentos compartilhados que agora pareciam vazios e sem sentido, continuaram a assombrá-la em momentos de solidão. Entretanto, Ellie Grego não era uma mulher que se deixasse derrotar facilmente. Ela decidiu que, em vez de se afundar na tristeza, transformaria sua dor em motivação para construir algo novo. Algo que fosse todo dela. Sua família esteve lá para apoiá-la o tempo todo. Mas ela sabia que sua verdadeira jornada de recuperação não poderia depender apenas dos outros. Ele tinha que encontrar seu próprio propósito. Após a dissolução de seu casamento e a reestruturação dos negócios da família, Ellie Grego começou a trabalhar em um projeto pessoal que vinha adiando há anos, abrir sua própria empresa de consultoria empresarial. Com sua experiência na gestão dos negócios da família e uma visão clara do que queria para sua vida, ela decidiu embarcar no caminho da independência. No início, os desafios foram grandes. Ela não só teve que lidar com a pressão de lançar um novo negócio, mas também com as inseguranças que ainda carregava do relacionamento anterior. Patrick a fez acreditar por muito tempo que ela não era capaz de lidar com nada sozinha. Mas a cada passo que dava, a confiança de Lee começava a crescer. Seu primeiro cliente foi uma pequena empresa que,
Assim como ela, tentava superar um momento de crise. Ele os ajudou a se reorganizar e aumentar sua lucratividade. Esse sucesso inicial lhe deu a validação necessária para seguir em frente. Aos poucos, sua empresa de consultoria começou a ganhar notoriedade e as indicações começaram a chegar. Ela não era mais apenas a esposa de Patrick, agora. Ela era uma empresária bem-sucedida que havia trilhado seu próprio caminho. Enquanto isso, Patrick, de sua prisão, tentava desesperadamente encontrar uma maneira de escapar de seu destino. Ele sabia que sua imagem estava completamente destruída, mas sua natureza manipuladora permaneceu intacta. Ele tentou entrar em contato com Lee várias vezes, pedindo uma última chance de se explicar. Mas ela, firme em sua decisão, nunca lhe deu essa oportunidade. As cicatrizes que ele deixou em sua alma não seriam curadas com simples desculpas. A traição de Patrick foi tão profunda que Ellie Grego percebeu que não poderia voltar no tempo. Nem mesmo para ouvir suas desculpas. À medida que a vida de Ellie Grego progredia, ela se cercou de pessoas que realmente a apoiavam e valorizavam. Sua família, especialmente seu pai, que sempre foi um pilar para ela, continuou sendo sua maior fonte de força. James, seu irmão, também desempenhou um papel crucial em seu sucesso. Apesar das diferenças do passado, os dois superaram muitas barreiras juntos e agora compartilhavam não apenas um relacionamento fraternal mais forte, mas também um projeto profissional em comum que os aproximava ainda mais. O negócio de Lee continuou a crescer, e seu sucesso profissional se refletiu em sua vida pessoal. Aos poucos, ela reconstruiu sua identidade, recuperando a mulher forte, independente e ambiciosa que sempre foi antes da traição de Patrick derrubá-la. Ela encontrou consolo em ajudar outras mulheres empreendedoras que passavam por situações semelhantes, servindo como exemplo de resiliência e superação de dificuldades. Com sua nova empresa de consultoria, ele organizou palestras e seminários motivacionais, onde compartilhou suas experiências de vida e ensinou outras pessoas a transformar a dor em uma fonte de poder. Enquanto isso, Patrick continuou lutando para sair da prisão e recuperar o que havia perdido. No entanto, o peso de suas decisões passadas o assombrava o tempo todo. Pessoas que antes o admiravam começaram a lhe virar as costas. E suas tentativas de recomeçar a vida foram constantemente frustradas. Ele sabia que não poderia voltar à vida que tinha antes. Mas seu ego continuava lhe dando falsas esperanças. Um dia, enquanto Lee estava em uma conferência compartilhando suas realizações e processo de recuperação, ela recebeu uma carta de Patrick. Nela, ele se desculpou mais uma vez, dizendo que se arrependia profundamente de tudo o que havia feito, que havia mudado e que esperava ter uma chance de conversar. Ellie Grego olhou para a carta com uma mistura de desprezo e tristeza. Ela não se importava com o que Patrick tinha a lhe dizer agora. Seu tempo havia passado, e ela não estava mais disposta a permitir que as palavras dele afetassem sua paz interior. Depois de ler a carta, ele a colocou na gaveta e se concentrou no que realmente importava, sua vida. Seu futuro e o futuro da empresa que ele tanto trabalhou para construir. A traição de Patrick, embora devastadora, foi o catalisador para Ellie Grego se tornar a mulher que ela era agora, forte, independente e capaz de criar seu próprio destino. Um ano depois, Ellie Grego organizou uma celebração para comemorar o sucesso de sua empresa de consultoria. Ela estava cercada de amigos, familiares e colegas que a apoiavam e, ao ver seu negócio prosperar, percebeu que, apesar de tudo o que havia perdido, havia ganhado algo muito mais valioso: sua autonomia, seu autorrespeito e a satisfação de ter superado os obstáculos mais difíceis de sua vida. E embora seu coração ainda carregasse algumas cicatrizes do que havia sido seu casamento com Patrick, Ellie Grego sabia que seu futuro estava cheio de possibilidades. Agora ela era dona do seu próprio destino. E nada nem ninguém poderia tirar essa liberdade dela. Com o tempo, o comportamento de Sai começou a mudar drasticamente. Quando foi promovido a gerente da filial da empresa familiar, algo dentro dele pareceu se transformar. As responsabilidades do trabalho e o poder que ele começou a exercer sobre a empresa o encheram de nova confiança. Mas também de uma ambição perigosa. À medida que seu status melhorava, sua atitude em relação a Ellie Grego começou a se tornar distante e fria. Antes, Sai costumava ser carinhoso e atencioso. Mas agora ele chegava tarde em casa quase todas as noites e, quando isso acontecia, não havia mais sorrisos ou palavras gentis para sua esposa. A primeira vez que Ellie Grego notou algo estranho foi quando ela o esperou para jantar no aniversário de casamento deles. Mas ele chegou mais atrasado do que o normal, alegando que tinha uma reunião importante. Quando ela finalmente chegou, seu hálito estava cheio de uma mistura forte de álcool e um aroma doce que não combinava com seu perfume habitual. Naquele momento, um pensamento perturbador passou pela sua mente. Mas Ellie Grego rapidamente o descartou. Ela não conseguia acreditar que seu marido, que sempre foi seu apoio inabalável, pudesse traí-la. As semanas seguintes confirmaram suas piores suspeitas. Sai começou a sair com mais frequência.
usando desculpas do trabalho para justificar sua ausência. Enquanto seu comportamento se tornava cada vez mais indiferente e desinteressado. Mas o que mais desconcertava Ellie Grego era a crescente frieza do marido. Antes de suas promoções, Sai costumava ser alguém que se importava com os menores detalhes de sua vida. Agora, ele parecia completamente alheio à angústia dela. Uma noite, Ellie Grego decidiu confrontá-lo. Ela encontrou o recibo de um jantar caro em um restaurante chique e tinha certeza de que ele não estava sozinho. Quando Sai voltou para casa após mais uma de suas ausências prolongadas, Ellie Grego confrontou com a verdade. Onde você foi dessa vez? Sai, ele perguntou, tentando manter a calma. O que está acontecendo entre nós? Sai olhou para ela com desdém. Como se suas palavras não tivessem importância. Não há nada para conversar. Ellie Grego. Ele respondeu friamente. Não se trata apenas de você. Não sou mais o homem que você conheceu. Você não pode esperar que eu continue o mesmo. Ellie Grego sentiu uma pontada no peito. As palavras de Sai a machucaram profundamente. Mas o que mais a machucou foi a percepção que ela estava começando a ter, seu marido não a amava mais. O que inicialmente parecia um simples descuido ou uma série de desculpas logo se tornou uma verdade impossível de ignorar. Sai estava com outra mulher. Na semana seguinte, Ellie Grego seguiu Sai secretamente. Com uma mistura de medo e desespero. Ela o observou de longe enquanto ele entrava em um restaurante onde conheceu Kia Oan. Uma mulher que Ellie Grego tinha visto uma vez em uma festa da empresa. Mas nunca suspeitou que fosse relevante para sua vida. No entanto, a imagem dos dois jantando juntos, rindo e compartilhando gestos de cumplicidade, foi o suficiente para confirmar o que Ellie Grego temia: Sai a estava traindo. Quando ela confrontou Sai com as evidências, ele não se preocupou em negá-las. Sim, Ellie Grego, estou com Kia Oan, ele admitiu, com uma arrogância fria que gelou o sangue dela. Não aguento mais essa farsa. Nosso relacionamento acabou. Eu não te amo mais e não posso continuar fingindo que está tudo bem. Ellie Grego sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. O homem que havia sido seu parceiro, seu amor e seu futuro agora falava com ela com uma indiferença que a desarmava. Eu não conseguia entender como algo tão lindo tinha se desfeito em tão pouco tempo. O que mais a machucou foi a maneira como Sai manipulou seu amor e confiança. Durante todo esse tempo, ela acreditou que seu casamento era sólido, que tudo estava indo bem, mas seu marido estava secretamente tecendo uma vida paralela, usando o amor deles como uma cortina de fumaça para esconder sua verdadeira natureza. Sai, agora que tinha o poder que sempre quis, sentia-se invencível. Ele conseguiu manipular Ellie Grego para que ele entregasse suas ações na empresa, o que lhe daria acesso à gestão e controle total dos negócios da família. Ao longo desses anos, ele aproveitou seu amor cego para esconder seu verdadeiro objetivo: tomar o controle de tudo o que pertencia à família de Ellie Grego, incluindo as ações que ela havia herdado. Ellie Grego era um peão em seu jogo e ele não esperava que isso acontecesse. Enquanto Ellie Grego lutava para compreender a magnitude da traição, sua mente começou a disparar. Ele não podia mais permitir que Sai continuasse destruindo sua vida e seu futuro. Ela decidiu que tomaria o controle da situação e não deixaria seu casamento terminar em humilhação pública. Agora ela sabia que não podia continuar a depender de alguém que havia demonstrado tão pouca consideração por ela. Ellie Grego fez o que parecia impensável: abordou sua família. Foi seu irmão, James, que se tornou seu maior aliado. Juntos, eles começaram a investigar, reunindo evidências sobre as atividades corruptas de Sai na empresa e planejando como poderiam mudar a situação. Foi então que Ellie Grego começou a ver claramente o que havia acontecido. Embora seu mundo tivesse desmoronado, ela tinha uma nova missão: recuperar o que lhe pertencia, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Enquanto Sai se entregava ao seu relacionamento com Kia Oan e à sua nova vida de luxo e poder, Ellie Grego e James começaram a conspirar para expô-lo. Não apenas à família, mas também ao conselho de diretores da empresa. O que Sai não sabia era que o preço de sua traição seria muito maior do que qualquer recompensa que ele tivesse conquistado ao assumir o controle da empresa. Agora que Lee estava determinada a recuperar o que era dela, ela não tinha mais medo. Ela havia perdido seu amor, mas havia ganhado algo muito mais valioso: sua força, sua dignidade e sua capacidade de reconstruir sua vida. Com a ajuda da família, ela estava disposta a enfrentar qualquer desafio que surgisse. Porque, no final, sua verdadeira batalha não era contra Sai, mas contra si mesma, e ela estava pronta para vencer. Ellie Grego estava determinado. Chegou a hora de fazer justiça e confrontar Sai por tudo o que ele havia feito a ela. Com o apoio de seu irmão James, ele começou a tecer uma rede de alianças dentro da empresa e dentro de sua família. Ele percebeu que não se tratava apenas de recuperar o que havia perdido, mas também de reconstruir sua vida e sua dignidade. Era hora de não ser a vítima, mas de assumir o controle. Com as evidências coletadas, Ellie Grego contatou seus advogados e começou a planejar seu próximo passo.
Ele decidiu que seria melhor expor a verdade ao conselho de diretores da empresa antes que Sai tivesse a chance de consolidar ainda mais seu poder. Seu objetivo não era apenas recuperar as ações que lhe pertenciam, mas também fazer com que Sai enfrentasse as consequências de suas ações. Mas não seria fácil, Sai não era alguém que desistiria sem lutar. A notícia de que Lee estava preparando um contra-ataque se espalhou rapidamente, embora sua família a apoiasse. Também havia aqueles que duvidavam que ela realmente pudesse desafiar Sai, que agora estava tão firmemente em sua posição. A situação era delicada e a pressão sobre ela era intensa. Cada passo que ele dava era cuidadosamente calculado. Mas ele não podia cometer erros. À medida que a data da reunião crucial do conselho se aproximava, Ellie Grego começou a sentir uma mistura de emoções. Ela sabia que o que estava prestes a fazer mudaria sua vida para sempre, de certa forma. Também sabia que o confronto com Sai a tornaria mais forte e mais autoconsciente. No entanto, ele também sentia um vazio que não conseguia preencher. Embora vingança e justiça fossem suas prioridades, a dor da traição continuava pesando muito em seu coração. Mas ela estava determinada a não deixar que aquela dor a consumisse. O dia da reunião finalmente chegou. E a atmosfera na sala de conferências estava tensa. Os membros do conselho estavam sentados em seus assentos. Alguns nervosos com o que estava prestes a acontecer. Sai, por sua vez, parecia confiante e relaxado, como se tivesse tudo sob controle. Ele não suspeitou nem por um segundo que Ellie Grego havia descoberto seu jogo e estava determinado a expô-lo. Quando Ellie Grego entrou na sala, todos os olhos se voltaram para ela. James olhou para ela de costas e lhe deu um leve aceno de apoio. Ellie Grego sentou-se em seu lugar, com o olhar firme, mas o coração batendo forte. Eu sabia que esse era o momento da verdade. Senhores, tenho algo importante para compartilhar com vocês. Ellie Grego começou, sua voz ecoando na sala. O que tenho a dizer hoje mudará a maneira como você percebe o futuro desta empresa. Com essas palavras, ela começou a expor as evidências da traição de Sai, a compra de ações sob falsos pretextos, o uso de seu poder para privá-la de sua parte da empresa e as diversas vezes que ele havia enganado sua confiança. Ele mostrou documentos, registros e testemunhas dispostas a confirmar o que estava acontecendo pelas costas de todos. O rosto de Sai empalideceu instantaneamente. Pela primeira vez, sua arrogância desapareceu e sua expressão mudou de confiança para preocupação. Ele tentou interromper, mas Ellie Grego o ignorou e continuou sua história. À medida que ele compartilhava mais detalhes, os membros do conselho começaram a murmurar, chocados com o que tinham acabado de ouvir. Então agora, o que eu busco é justiça e, para isso, preciso que este conselho avalie seriamente o que está em jogo. Continuou Ellie Grego, em tom firme, mas sem rancor. Não estou lutando apenas por mim, mas pelo futuro desta empresa. Não permitirei que minha vida e meu legado sejam destruídos pela ambição desenfreada de alguém que nunca entendeu o significado de respeito e comprometimento. A sala ficou completamente silenciosa. Ellie Grego veio não apenas para reivindicar o que lhe pertencia, mas também para reivindicar seu próprio poder e dignidade. Por muito tempo ela foi a vítima, mas agora ela se tornou a heroína de sua própria história. Seu discurso ressoou no coração de todos os presentes, que começaram a questionar a integridade de Sai e seu papel na empresa. Sai, derrotado e exposto, tentou se defender, mas estava claro que ele não tinha mais aliados na sala. As evidências eram esmagadoras e sua influência não era mais suficiente para manipular a situação. Após um longo e tenso silêncio, o conselho finalmente tomou sua decisão. Sai seria removido de seu cargo e as ações que ele havia tomado para tomar a empresa seriam revertidas. A vitória de Lee foi mais do que legal. Foi pessoal. Ela havia retomado o controle de sua vida e provado que, não importava quão profunda fosse a traição, sempre haveria uma maneira de lutar pelo que era dela. Naquela noite, quando voltou para casa, ela percebeu que tudo o que havia acontecido não havia sido apenas uma lição sobre negócios e justiça, mas também sobre si mesma. Ellie Grego aprendeu a ser forte, a não depender de ninguém para encontrar coragem. Embora tivesse perdido muito, ele ganhou algo muito mais valioso: sua liberdade, sua paz e sua independência. E embora a ferida da traição de Sai demorasse para cicatrizar, ele sabia que agora podia seguir em frente, sem olhar para trás. Com essa vitória, Ellie Grego fechou um capítulo sombrio de sua vida e abriu um novo, cheio de possibilidades e novas oportunidades. E o melhor de tudo é que ela mesma fez isso. Após a histórica reunião do conselho, a atmosfera na empresa mudou drasticamente. Ellie Grego havia se tornado a mulher que todos respeitavam, não apenas por sua inteligência e astúcia, mas pela força com que enfrentava a traição. O que parecia uma derrota pessoal tornou-se sua maior vitória. Mas a guerra com Sai ainda não havia terminado. Embora ela tivesse conseguido retomar o controle da empresa e remover Sai de seu cargo, Ellie Grego sabia que sua luta não era apenas pela empresa, mas também por sua própria cura emocional. Com o tempo, ele começou a reconstruir sua vida. James,
Seu irmão desempenhou um papel crucial nesse processo. Ele fez isso não apenas para apoiá-la nos negócios, mas também para ser seu confidente e companheiro naqueles momentos difíceis. Ele compreendia perfeitamente a dor que ela e Grego havia sentido e, embora tivesse testemunhado a fria indiferença de Sae, estava preocupado com a forma como tudo isso estava afetando o bem-estar emocional de sua irmã. Você fez o que tinha que fazer. Ela e Grego, James disse a ela um dia, enquanto tomavam café no terraço do pequeno café local onde eles costumavam se encontrar para conversar. Mas não se esqueça de que o mais importante agora é se curar. Lembre-se de quem você é e do que é capaz de realizar. Você não é mais a mulher que dependia dele. Você é a mulher que assumiu o controle do seu destino. Ela e Grego olhou para ele, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Eu sei, James, mas às vezes, mesmo depois de vencer, a dor continua lá. Aprendi a lutar pelo que quero. Mas também estou aprendendo a me curar do que perdi. Com o apoio da família. Ela e Grego também decidiu fazer uma pausa. Ela precisava de um tempo para si mesma. Para repensar suas prioridades e o que realmente queria na vida. Ela estava tão focada nos negócios e em derrotar Sai que negligenciou muitas outras coisas importantes. Então ele tomou uma decisão: viajaria por um tempo. O destino a levou a Paris. A cidade do amor e da luz. Não foi um destino aleatório, sempre sonhei em conhecer a cidade. Caminhar por suas ruas cheias de história e arte. E me perder em seu charme. Foi um novo começo, uma maneira de encontrar paz interior e também uma oportunidade de refletir sobre o futuro. O ar fresco de Paris e suas ruas vibrantes eram o contraste perfeito para os meses de tensão e conflito que eu havia vivenciado. Durante sua estadia, ele conheceu pessoas que, embora temporárias, deixaram marcas em sua vida. Estar longe de tudo isso lhe deu a perspectiva necessária para entender que, embora a vingança tivesse sido doce, agora era hora de olhar para frente, não para trás. Em Paris, ele também teve tempo para explorar novas paixões. Ele começou a estudar arte e fotografia, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve a oportunidade. O simples ato de capturar belos momentos através de sua câmera lhe deu uma sensação de libertação. Como se estivesse recuperando partes de si mesma que havia perdido. Paris a ajudou a redescobrir sua verdadeira essência. Aquela ela e Grego independente e forte, mas também capaz de aproveitar as pequenas coisas da vida. Durante os dias que passou lá, ela e Grego também teve tempo para pensar em seu futuro amor. Apesar de tudo o que aconteceu com o Sai, ela não queria fechar completamente seu coração. Embora o amor não fosse mais uma prioridade imediata, ela sabia que um dia poderia amar novamente. Mas somente quando estivesse completamente curada e pronta para entregar seu coração a alguém que o valorizasse. Em uma de suas caminhadas pela cidade, ao atravessar a ponte Alexandre em uma tarde ensolarada de verão, ela e Grego sentiu uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava disposta a percorrê-lo com a mesma determinação com que enfrentou o passado. Ela não precisava mais da aprovação dos outros, nem da validação de um homem que nunca a entendeu. Agora dependia somente dela. De volta à cidade, sua vida tomou um rumo inesperado. A empresa que ele herdou da família começou a florescer novamente. Com ela e Grego no comando. Como nunca antes. Sua visão clara e renovada, juntamente com o apoio inabalável de seu irmão, permitiu que a empresa crescesse. Mas também se tornou uma plataforma a partir da qual ela e Grego poderia ajudar outras mulheres passando por experiências semelhantes. Ela decidiu que, além de ser empreendedora, se dedicaria a causas que empoderassem as mulheres. Finalmente, um dia, enquanto olhava para o horizonte de seu escritório no topo de um arranha-céu, ela e Grego percebeu que havia conseguido. Ele havia reconstruído sua vida, ressurgido das cinzas como uma fênix, mais forte do que nunca. Agora eu sabia que a verdadeira liberdade não era apenas conseguir o que você queria, mas também se libertar do seu passado e viver para si mesmo. Sem amarras. Ela e Grego nunca esqueceu o que aprendeu e, todos os dias, enquanto observava o pôr do sol sobre a cidade, ela prometia a si mesma que continuaria, independentemente dos obstáculos. Sua vida não era mais definida pela dor, mas pelo poder que ela havia encontrado dentro de si. A mulher que antes era invisível aos olhos dos homens agora era a mulher que caminhava firme em direção ao futuro, com a cabeça erguida e o olhar fixo no horizonte.